irmãos, irmãs, que Jesus, nosso Mestre, possa abençoar-nos com a sua paz. Me encontro numa situação bastante difícil, porque depois das demonstrações de carinho, de apreço, de amor, de festa, nada do que eu diga virá a comparar-se, né? As duas canções belíssimas que foram apresentadas e que, por certo, emocionaram a todos. Como o Hugo anunciou, hoje, diferente das outras vezes que vim aqui, venho apresentar uma fala mais informal sobre um livro que estou publicando na linha espiritista, intitulado Espiritualidade em Quadros. Este livro, como todo livro, tem uma história, e essa história começa há cerca de 16 anos, quando, numa terça-feira à noite do mês de agosto, tal qual este em que nos encontramos, do ano de 1994, adentrávamos pela primeira vez nesta casa. E foi um momento muito significativo para mim, porque teve um efeito de transformar a minha vida. Na época, eu contava com 15 anos recém-feito, e foi um momento de transformação. Fazendo uma analogia, guardadas as proporções, com o que ocorreu com o apóstolo Paulo de perseguidor passa a defensor das ideias cristãs, no encontro que ele tem com Jesus a portas de Damasco. Então eu costumo dizer que todo mundo na vida, enquanto ser humano, encontra na sua trajetória o seu momento de Damasco, quando era de um jeito e ocorre o evento transformador e passa a ser de outro jeito. E o meu momento de Damasco foi quando, há 16 anos atrás, entramos pela primeira vez nessa casa. E recordamos com riqueza de detalhes. Quem fazia a palestra era o pai do Hugo, seu Olímpio Carvalho, e ele abordava uma temática muito interessante, que era o aspecto tríplice da doutrina espírita. Que a doutrina espírita é, ao mesmo tempo, uma filosofia, uma ciência e uma religião. O Espírito Emmanuel, através do médium Chico Xavier, definiu muito bem a estrutura doutrinária na figura de um triângulo, que tem nas suas bases o pensamento filosófico e o pensamento científico, convergindo para o vértice, que é o pensamento religioso. Então, a parte filosófica e a parte científica da doutrina fazem o convite à nossa transformação pessoal, nos encaminhando para a religião, que é o nosso ponto de ligação com o Criador. Então, esta palestra era a que estava sendo proferida numa terça-feira do mês de agosto do ano de 1994. E trazemos isso na vida vivo em nossa memória, porque marcou o meu primeiro contato tanto com o Centro Espírita, que eu nunca havia ido antes, como com a doutrina espírita. E esse dia, após a palestra, fui até a livraria. Na época responsável pela livraria era a irmã Eva Lorena, e como não entendíamos nada do espiritismo, embora me interessasse pelas crenças espíritas ao longo de toda a minha vida, ao longo de toda a minha infância e adolescência, embora sem saber tratar-se de espiritismo, pedi para ela uma sugestão de livro para ler. E ela, naquele momento, foi muito feliz, porque me sugeriu
como leitura inicial o Livro dos Espíritos. Uma obra que eu já tive a oportunidade de ler por mais de 10 vezes, uma obra pela qual sou profundamente apaixonado, e é a obra que apresenta as bases fundamentais do Espiritismo. Quem deseja conhecer o Espiritismo precisa necessariamente ler este livro. Tanto que o Espiritismo não existia antes da publicação de O Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, por Allan Kardec. O termo Espiritismo surge junto com o livro, porque foi um neologismo, um termo novo, uma palavra nova, criada por Allan Kardec para caracterizar a nova doutrina que estava surgindo, baseada nas comunicações espíritas e nas pesquisas feitas sobre a fenomenologia mediúnica. E a irmã Eva Lorena foi muito feliz ao me sugerir como leitura inicial esta obra, que abriu os horizontes da minha compreensão para a espiritualidade e fez com que minha vida se transformasse a partir daí. Encontro na assistência alguns colegas da época em que estudava com eles, né, estudava aqui na escola do bairro, Borges de Medeiros, né, estava no primeiro ano do ensino médio, no antigo segundo grau, né, um dos colegas está presente, éramos colegas na época, e nos interessávamos muito por tudo que dissesse respeito a questões ligadas à espiritualidade, à paranormalidade, ao fenômeno UFO, etc. Era o tema centralizador das minhas preocupações na época. E uma colega me convidou para vir a esta casa, porque a sua tia vinha. E eu aceitei, e foi quando compareci, né? Com muitos desses colegas mantenho contato até hoje e fico muito feliz de vê-los no mesmo caminho espiritual que desde aquele dia eu assumi, eu abracei para a minha vida, né? Então a história deste livro, ela remonta a este primeiro encontro com o Espiritismo. A partir daquela terça-feira eu já vim no sábado, e como na época tinha bastante tempo livre, me tornei muito assíduo. Logo depois passei a frequentar um grupo que o Hugo coordenava aos sábados de tarde, dos quais tenho profunda saudade, que era uma espécie, não chegava a ser um grupo de evangelização, tinha esse nome, mas era muito mais do que isso, porque a casa ainda tinha uma estrutura diferente na época, e nós fazíamos um círculo e conversávamos informalmente sobre diversos temas ligados ao Espiritismo. E eram momentos muito proveitosos, momentos de muita iluminação, onde tínhamos oportunidade de solucionar dúvidas, de bater um papo franco e aberto, perguntando coisas que muitas vezes durante as palestras, curiosidades, dúvidas que surgem e não há espaço para solucionar, para dirimir essas dúvidas. E trazemos vivo na lembrança também, trago vivo na lembrança esses momentos que foram muito importantes. Logo depois eu passei a fazer o grupo sistematizado da doutrina espírita com a irmã Vera, depois um grupo mediúnico que era coordenado pela Dona Lourdes e pelo seu esposo, que ocorria as primeiras quintas à tarde, depois era as terças à tarde. E, em seguida, recebemos o convite do Hugo para começar a fazer o que estou fazendo agora, né? Que é contribuir na difusão do Espiritismo através da palestra. Temos uma gratidão muito grande contigo, Hugo, porque foi, para mim, um dos primeiros mestres espirituais dentro do Espiritismo, para mim. Grande parte do que eu sei, grande parte do que eu faço hoje
é uma dívida que eu tenho contigo, tu sabe, né? Eu me lembro que ele me apertava nas perguntas. Então, reencontro de almas, né, necessitadas de crescer. Então, isso está dando certo. Obrigado. Eu me lembro que o Carlinhos me perguntava cada coisa, mas onde é que esse piá tem tanta pergunta? Me apertava mesmo. Que coisa boa. Que bom te rever isso aí para mim. Importante, precisávamos de mais momentos como esse. Então, é uma oportunidade que eu tenho de publicamente, né, agradecer, porque a primeira palestra nossa, que nós fizemos aqui, foi de 10 minutos e o coração parecia que ia parar. Era sobre Francisco de Assis, né? E tivemos muita inspiração, o momento foi muito bom, né? E o Hugo, então, nos amparou desde então, né? O que eu faço hoje, né? Aprendi grande parte contigo, me apresentou em muitas casas espíritas da região e de outras regiões, como da região de Montenegro, Porto Alegre, né? E é uma dívida que, com certeza, né, vou levar para a espiritualidade. Lembra de Montenegro, ela veio? Bloquearam nossos 20 minutos lá, por causa de documentação de casa. Aí, Carlinhos, vamos rezar para resolver isso? Vamos. Mas em 2 minutos, os caras vão liberar a gente. Desde que começamos, então, a frequentar o Espiritismo, logo começamos a escrever, né? E temos muita coisa escrita, né? São coisas simples, né? Oriundas da nossa reflexão, oriundas das inspirações que recebemos dos nossos amigos espirituais. Temos cerca de 10 livros prontos já. Hoje sai o primeiro, né? Já foi publicado há mais tempo, mas havia conversado com o que gostaria de fazer na casa um momento de publicação oficial, mais uma espécie de cerimônia, em função dessa dívida que temos com esta casa e com os trabalhadores encarnados e desencarnados que atuam nessa casa de oração, nesse abrigo de luz, nessa casa que tem beneficiado tantas e tantas e tantas pessoas que aqui frequentam, ou que já frequentaram, ou que virão a frequentar, das quais somos também um dos beneficiados, né? Porque não teríamos chegado até onde chegamos em função das dificuldades que enfrentávamos sem ter a orientação do Espiritismo, que nos serve de clarão para não nos perdermos nos caminhos sombrios da vida e nos serve de bússola para orientarmos a nossa caminhada. Então, esse primeiro livro, ele é bem simples, né? Ele reúne 30 reflexões calcadas no pensamento espírita e complementadas, cada uma destas reflexões, por 10 quadrinhas, por 10 versinhos, né? Totalizando 300 quadrinhas poéticas. Intitulamos Espiritualidade em Quadras, inspirados no prefácio da obra Nosso Lar, que é feita... Nosso Lar é uma obra psicográfica, foi recebida pelo médium mineiro Francisco Cândido Xavier, e ela é prefaciada pelo mentor espiritual do Chico, que é o Espírito Emmanuel. E a obra espiritual é do Espírito André Luiz, uma obra extraordinária que se tornou um best-seller no Brasil e possui milhares de exemplares vendidos em diversas partes do mundo, e que agora, no próximo mês, será sua estreia como filme, né? Nosso Lar. Uma produção, para ser uma das maiores produções cinematográficas feitas no Brasil, vindo na esteira do filme Chico Xavier. Nosso Lar para descrever alguns aspectos apresentados no livro, que descreve o despertar no mundo espiritual do médico encarnado. Era médico precocemente,
casa dos 40, 50 anos, desencarna. Quando vivia aqui era cético, não acreditava em Deus, não acreditava na alma, não acreditava em nada. Ao despertar na espiritualidade, ele tem a sua primeira grande surpresa. Ele compreende que morreu, mas compreende que a vida não acabou com a morte do seu corpo. E é um choque muito grande para ele. E ele permanece numa zona sombria, que ele denomina como umbral, por cerca de 8 longos anos, onde ele passa por uma série de tormentos íntimos e exteriores, até quando ele passa a apresentar dentro de si as condições de modificação interna que lhe permitiriam ser socorrido pela espiritualidade superior. Pela intercessão da sua mãe, que já havia desencarnado, que de esferas superiores não abandonaram o seu filho e intercedia por ele para que ele fosse socorrido daquela região sombria. É quando, então, uma pequena comitiva o socorre e o leva para uma cidade espiritual, onde ele é internado num hospital que existe lá, para espíritos recém-desencarnados e que se encontravam doentes da alma. Essa cidade recebe o nome de Nosso Lar, e por isso o nome do livro. Então, o Espírito Emmanuel prefacia esta obra e ele escreve mais para o final do prefácio o seguinte: precisamos na atualidade do espiritualismo, precisamos na atualidade do espiritismo, mas precisamos muito mais de espiritualidade. Enquanto o espiritualismo, segundo as primeiras discussões filosóficas a respeito, que remontam aos antigos gregos, de 2.500 anos para cá, desde os filósofos pré-socráticos, passando por Sócrates, Platão, Aristóteles e tantos outros, vindo para os tempos modernos e contemporâneos, né, passando por Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, René Descartes, mais tarde Leibniz, Kant, Nietzsche e outros, enquanto o espiritualismo tem, enquanto discussão filosófica, aproximadamente 2.500 anos, e o espiritismo pouco mais de 150 anos, a espiritualidade existe desde sempre. A espiritualidade engloba tudo. Né? A espiritualidade engloba todas as religiões, a espiritualidade engloba a religiosidade. Então é algo muito maior, e por isso o Espírito Emmanuel colocar que mais do que espiritualismo, mais do que espiritismo, na atualidade nós precisamos de espiritualidade, porque é através dela que transformamos a nossa vida. Então, inspirados nessa fala, nós destacamos alguns temas que nós julgamos diretamente ligados à espiritualidade, como o amor, a amizade, a família, a nossa condição de seres imortais, o princípio reencarnacionista, a realidade espiritual, a faculdade mediúnica. Então, são 30 temas que permeiam essas questões ligadas à espiritualidade, diretamente ligadas ao espiritismo. Destacamos algumas das quadrinhas para ler e comentar brevemente, não avançando muito no tempo. Quem aprendeu a amar, ainda que só um pouquinho, descobriu o seu lugar e encontrou o seu caminho. Então, o amor, como Jesus já asseverou, é sem dúvida nenhuma a força mais poderosa e envolvente que nos catapulta dos baixios da vida para os planaltos, para as montanhas de paz, de luz e de entendimento. Quem não tem amor na vida, não tem nada. Então, o amor é algo que nós precisamos aprender a desenvolver na nossa vida. Não só com as pessoas que nos cercam diretamente, fazendo parte do nosso grupo familiar, mas sim estender esse sentimento para toda a humanidade, para todo o cosmos.
já que é o sentimento que Deus mantém por nós e por todos os seus filhos. E é o sentimento que representa uma espécie de fio que interliga toda a obra da criação divina. Então, o amor é essa força que sustenta tudo. Sem amor, não temos nada. Jesus veio para a Terra única e exclusivamente para ensinar isso, o amor. Conta-se que um jovem, certa feita, foi procurar um sábio judeu chamado Shamash, pedindo-lhe que ele resumisse a Torá e os escritos proféticos em uma só palavra. E o velho sábio pensou um pouco, coçou a barba e respondeu-lhe que era impossível. Ele não teria como sintetizar em poucas palavras tudo o que está escrito na Torá, que para nós são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? O Gênesis, o Números, Deuteronômio, Levítico e... esqueci Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números, né? São os 5 primeiros livros. E ele disse que era impossível. Então o jovem falou: toda a sua sabedoria não me serve de nada. E foi procurar um outro sábio judeu muito famoso, chamado Hillel. E lhe fez a mesma pergunta. Hillel parou, pensou um pouco e respondeu: existe uma palavra que sintetiza toda a Torá e os escritos proféticos. Esta palavra é o amor. E o jovem perguntou: mas e todo o resto da lei e dos profetas? E o velho sábio respondeu: é para explicar isto. Como querendo dizer que o amor é aquilo que de mais importante nós precisamos ter. E é o que vai fazer a nossa diferença, vai fazer a diferença para nós, enquanto seres imortais. Quando nós desencarnarmos, passarmos para a espiritualidade, não nos interrogarão quanto ao que fomos na Terra, quanto de dinheiro tínhamos, os títulos que possuíamos, se tínhamos ou não formação acadêmica, se sabíamos ou não ler ou escrever. O que nos será perguntado, e isso não será feito por Deus, pelo nosso anjo guardião, pelos nossos mentores espirituais. Isso será feito pela nossa própria consciência. O que nos será interrogado é se nós amamos ou não. Passando para a próxima quadrinha. A felicidade não tem definição. É a divindade dentro do coração. É difícil definir o que é felicidade. Talvez para um etíope a felicidade seja um prato de comida. Para o Bill Gates, talvez a felicidade seja uma elucubração mental, né? Uma nova invenção na área da informática, com o qual seu espírito se regozije, se felicite com aquilo. Então, felicidade, a ideia de felicidade, a experiência da felicidade varia de cultura para cultura e de pessoa para pessoa. Mas, segundo o Espiritismo, a felicidade está diretamente ligada à possibilidade que nós temos de satisfazer as nossas necessidades básicas enquanto encarnados e, sobretudo, a nossa consciência tranquila. A felicidade é isso, mais nada. Em função de estarmos encarnados no corpo, enquanto espíritos, termos as nossas necessidades fisiológicas, as nossas necessidades básicas atendidas, é a felicidade, do ponto de vista do corpo. E trazer a consciência tranquila, a consciência em paz, a consciência do dever retamente cumprido, a consciência de procurar estar dando o seu melhor, a consciência de estar vivendo mais harmonicamente que possa viver junto aos seus, junto ao meio em que vive, isso é a felicidade. E está relativizada, segundo o Espiritismo, ao grau evolutivo da consciência de cada um.
Se tu tens como meta o encontro com Jesus, ascende em linha reta no trilho da sua luz. O Espiritismo, de alguma forma, é Jesus de novo no coração do homem, no coração da humanidade. Porque o Espiritismo atualiza os ensinamentos de Jesus. Ou melhor, atualiza o nosso entendimento sobre os ensinamentos de Jesus. Porque tudo que o Espiritismo ensina, Jesus já ensinava. Jesus ensinava sobre a vida futura, sobre a imortalidade. Todas as suas parábolas giram em torno da questão da sobrevivência do ser após a morte. Jesus ensinava a reencarnação de uma forma emblemática nas suas parábolas e de uma forma aberta aos seus discípulos imediatos. É conhecidíssimo o encontro de Jesus com Nicodemos. Nicodemos é um sábio doutor da lei, instruído e iniciado na sabedoria e nas leis judaicas. Era o que hoje nós chamaríamos dentro do judaísmo uma espécie de rabone ou rabi. E Nicodemos vai procurar Jesus na calada da noite, porque ele tinha medo de ser visto na companhia de Jesus pelos seus pares. Ele tinha vergonha. E vai conversar com Jesus sobre temas espirituais. E um deles é sobre a reencarnação. E Nicodemos pergunta o que era necessário fazer para ver o reino de Deus. E Jesus responde abertamente e objetivamente: é necessário nascer de novo. E ele segue explicando, né? Está no Evangelho de João. Se não estamos equivocados, é o capítulo 3, não estamos equivocados. É um diálogo fantástico e no qual está transparentemente visível o ensinamento da reencarnação. Em outras passagens evangélicas também existe essa alusão. Jesus ensinou a comunicação com o mundo espiritual e a praticou ao longo de toda a sua missão na Terra. O Evangelho de Mateus, no capítulo 17, por exemplo, relata o episódio da Transfiguração, no qual Jesus sobe o Monte Tabor na companhia de 3 discípulos, Pedro, João e Tiago, se não estamos equivocados, começam a orar. Durante a oração ocorre uma espécie de sessão mediúnica. Jesus se transfigura, né? Ele passa a irradiar a sua luz. E nesse momento aparecem 2 espíritos já desencarnados. Um deles é Moisés e outro deles é Elias. E isto está relatado lá no texto de Mateus, capítulo 17. Quem tem Bíblia em casa pode chegar em casa, abrir, ler todo o capítulo 17, que é alusivo a esse evento. Então, Jesus praticou a mediunidade, comunicando-se com o mundo espiritual. Então, tudo que o Espiritismo ensina, Jesus ensinava e praticava. 19 séculos antes. Então, nós precisamos, sem dúvida nenhuma, buscar Jesus como mecanismo para a nossa ascensão espiritual. À medida que compreendermos os seus ensinos, as suas lições, e mais do que tudo, aplicá-los em nossa existência, nós estaremos nos espiritualizando, estaremos crescendo, estaremos evoluindo espiritualmente. O bem que nós fazemos, o mal que nós praticamos, volta sempre para nós mesmos, onde quer que estejamos. Essa quadrinha faz alusão à lei de causa e efeito, que é o princípio que governa o nosso destino. É a lei que dirige a nossa existência na Terra e fora dela, nas zonas espirituais. Tudo o que nós somos na atualidade é fruto das nossas experiências espirituais, é fruto da nossa historiografia espiritual, é fruto das repetidas vivências, que somos milhares que temos tido, desde a nossa origem espiritual
até a atualidade. E tudo isso está presente em nós, nos arquivos da nossa subconsciência. E constantemente vem à tona, através de ideias, através de tendências, através de habilidades, através de faculdades, através de pulsões, através de sentimentos que vêm à tona de uma forma inexplicável, incontrolável. Tudo isso é sinal que remete a experiências que tivemos anterior ao nosso renascimento na Terra para a vida atual. E muitos campos da medicina, da psicologia, vêm se abrindo para estudar essas questões, inclusive no âmbito das academias. O professor Ian Stevenson, por exemplo, coletou na Universidade de Virgínia, ele era doutor em psiquiatria, ele dedicou mais de 25 anos da sua pesquisa científica para investigar casos de crianças que lembravam de vidas anteriores. E ele coletou do mundo inteiro, ao longo desses 25 anos de pesquisas, mais de 2.600 casos. E constitui uma das evidências científicas mais sólidas para que a reencarnação não seja considerada apenas uma crença, como é dentro do espiritismo, como é dentro do hinduísmo, do brahmanismo, do budismo, etc., mas para que seja considerada como uma lei biológica, um princípio biológico. Né? Existem muitos médicos no Brasil que vêm numa campanha franca e aberta para defender a tese da reencarnação como princípio biológico e estudá-la a partir desse ponto de vista. Então, a lei de causa e efeito é o elo que nos interliga as vidas passadas com a nossa vida atual. E tudo que nós vivemos no momento é efeito das nossas experiências passadas e é efeito das escolhas que fizemos na espiritualidade quando realizamos o nosso planejamento encarnatório. Antes de nascermos, ou melhor, renascermos, no seio da família que também escolhemos para renascer, por se enquadrar com as necessidades espirituais que tínhamos e que temos para crescer e para evoluir. Então, tudo aquilo que nós fazemos, de bom ou de ruim, necessariamente volta para nós. Fica indelevelmente marcado. Apenas um pensamento nosso viaja pelo sem fim. E fica registrado para sempre. E nós somos identificados pela espiritualidade que nos cerca por estes pensamentos que continuamente nossa mente está projetando e que revela quem nós somos de verdade. Porque na nossa zona de contato com o próximo, com o semelhante, nós estamos acostumados a fivelar máscaras. A psicologia estuda isso muito bem. Mas os espíritos nos veem como nós somos por dentro, a nossa essência, que não há como esconder, por estar refletida no nosso campo energético, que é tradicionalmente conhecido como aura, que é a nossa tessitura espiritual forjada pelo nosso pensamento contínuo, que congrega forças circulantes em torno do nosso corpo físico, responsáveis inclusive pela sua sustentação, pela manutenção da sua ordem, da sua saúde. Né? Então, tudo aquilo que nós fazemos, de bom ou de ruim, necessariamente volta para nós. Não há escuridão que ponha dificuldade se tivermos no coração a luz da caridade. A caridade, em qualquer parte em que se verifique pelo caminho, sempre vai ser um luzeiro, dissipando as trevas. E caridade é fazer o bem. E fazer o bem não é apenas nos despojarmos de algo que não nos serve mais para dar para outra pessoa, ou mesmo fazermos alguma doação material. Fazer o bem é procurar dar o nosso melhor
né? Aquilo que nós temos de melhor dentro da gente para o outro. Isso é fazer o bem, isso é fazer a caridade. Diante de algum problema, recorre sempre à oração. O contato com Deus ajuda a encontrar uma solução. A oração, da mesma forma, é um meio poderoso e eficaz para buscarmos inspiração, norte, rumo para a nossa existência. E nós poucos utilizamos. E desconsideramos todo o seu potencial. O espírito André Luiz, numa outra obra da sua coleção, Entre o Céu e a Terra, narra um episódio muito interessante. Vamos sumariá-lo. Eles vão visitar uma casa onde havia já uma vovozinha que estava em processo avançado de desencarne. A sua desencarnação estava programada para dali a um mês. E os espíritos que atuam como técnicos na espiritualidade, no processo de desligamento do espírito para o corpo, cuja equipe André Luiz era um dos integrantes, vai visitar esta senhora que estava em processo de desencarne para analisar o seu caso, e nisso eles defrontam um netinho dela, com 6 anos de idade, que vai conversar com a avó, começa a chorar, porque a avó já era uma pessoa espiritualizada e compreendia que era o seu ocaso, né? Era já o final da sua vida terrena. E ela tenta consolar o netinho, lhe tranquilizar, dizendo que ela continuaria viva do outro lado, mas o netinho fica inconformado. E ele sai do quarto, vai para um lugar retirado na casa e faz uma oração, com as suas palavras, muito forte, muito verdadeira, muito sentida, pedindo para Deus que deixasse a vozinha dele, que ele amava tanto, permanecer mais um tempo na Terra. E isso chamou a atenção de André Luiz. A oração feita por uma criança de 6 anos, que teve um impacto tão grande que repercutiu nas zonas espirituais superiores, das quais procedeu um prolongamento da encarnação da avó da criança por mais alguns meses, em função da prece feita pela criança. Então, o poder que a oração tem. E ali no livro, o André Luiz dá outros esclarecimentos. Ele esclarece que a criança era um espírito vindo da colônia espiritual, da cidade espiritual Nosso Lar, vinha com uma missão para desempenhar na Terra, e a permanência da avó seria importante para o seu encaminhamento e para que ele não se desviasse dessa missão. E a sua prece, a sua oração foi atendida. Então, a oração, em qualquer tempo, em qualquer lugar, é para nós sempre a melhor alternativa para buscarmos força, para buscarmos luz, para buscarmos os meios necessários para superar os problemas que nos perturbam, que nos inquietam. A oração não resolverá problema de ninguém, porque é nosso compromisso resolvê-los. Mas ela nos dará luzes, inspiração, diretrizes e orientações para que consigamos resolvê-los. Porque a nossa mente, quando ora, conecta-se com a mente divina. E da mente divina diretamente nós recebemos os eflúvios necessários, de acordo com o nosso cabedal evolutivo, para aplicarmos em nossa vida. A nossa alma, de certa forma, alimenta-se através do processo da oração. Havíamos preparado mais coisas, mas não queremos nos estender em função do horário. Pedimos 1000 perdões, né, pela emoção que nos acometeu, mas é que é algo muito forte para nós, porque é todo um filme que passa em nossa cabeça, né, e que nos enche de gratidão, né, pela casa, pelas pessoas que desempenharam um papel importante na nossa vida e ainda desempenham. Gostaríamos de encerrar a nossa fala
também com uma poesia, mas não de nossa autoria, uma poesia escrita por José Silvério Horta, que foi um sacerdote na sua última encarnação, viveu entre o final do século XIX e o início do século XX, numa cidadezinha de Minas Gerais chamada Mariana, e escreveu várias obras ligadas ao catolicismo. Quando desencarnou, ele passou a ditar algumas mensagens pelo médium Francisco Cândido Xavier. E uma dessas mensagens, que na verdade é uma poesia, que ele intitulou Oração, e que consta na primeira obra psicográfica do Chico Xavier, que foi publicada em 1932, que é o Parnaso de Além Túmulo, que é uma obra poética, ele conseguiu, do nosso humilde ponto de vista, conseguiu transformar em versos a oração dominical, o Pai Nosso. E é algo que achamos lindo, e é com esta poesia, a oração que gostaríamos de finalizar. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado Senhor, seja teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, teu reino de paz, de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, seja no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os erros tenebrosos, de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. E, sob a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro, distante da tua luz. E que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, assim seja. Sem mais delongas, agradecemos imensamente a generosidade e a paciência de todos e rogamos a Jesus, o nosso Mestre, que nos abençoe e nos conceda aquilo de que necessitamos para crescer e evoluir cada vez mais. Obrigado.